Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós vamos continuar hoje com o estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a psicografia do Chico Xavier. Nós vimos há 15 dias atrás, nesse mesmo estudo, estávamos estudando os efeitos daquela oração que a Ismália fez, naquele pavilhão em que vários espíritos estavam adormecidos, perto de 2000, né? Os efeitos que aquela oração fez e que todos eles juntos, né? Naquela sintonia da oração, o que todos produziram naqueles espíritos. E hoje nós vamos ver, né? O capítulo 26 desse livro, Ouvindo Servidores. Então, esse capítulo vai dizer daqueles servidores que trabalhavam naquele posto de socorro, junto ao Alfredo, né? Dirigido por ele. Então, nós vamos ter uma ideia de como estão aqueles servidores, né? Que trabalham naquele posto atentamente, mas com as suas dificuldades, como todos nós temos, né? Então, vamos à leitura desse capítulo. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Então, ali existia esse respeito, apesar daquela camaradagem entre eles, né? Existia aquela noção da hierarquia, do respeito ao maior, né? E continuando. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas demonstrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador, da Ismália, né? Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E o Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Então, ele estava recebendo, após aquela prece, ele estava recebendo aqueles espíritos num clima de solidariedade, né? de um afeto muito grande por todos os servidores. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Então, essas são as atitudes do Alfredo e da Ismália perante todos aqueles servidores. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, que era o Alfredo, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Então, ele recebia todos, aquele administrador, né, com carinho, com uma compreensão a todos os servidores. E o André continua: pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Eu aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Então, ele está perguntando isso para o Alfredo. Sim, Alonso, atendia o chefe, sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da sua ausência. Então, aqui ele está falando da família desse Alonso, né? Como é que eles estavam reagindo ao desencarne dele, né? A viúva, ela continuava acabrunhada, os filhinhos, apesar de manifestarem uma saúde do corpo físico, né? Mas eles demonstravam também
aquela ansiedade por conta da ausência que o Alonso estava fazendo naquele lar. O velho, que parecia muito bondoso, o Alonso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo dizendo, comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, nós conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança, porque no plano espiritual vai mudar a visão que temos das necessidades daqueles que amamos, Quando estamos aqui, nós vemos pelo âmbito pessoal, por aquilo que temos, dentro de nós. Agora, chegando lá, nós vemos as necessidades desses seres tão queridos nossos, Mas o que eles têm que enfrentar, as batalhas, as lutas. E continuando, nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. Então, ele chama o sentimento aqui na crosta uma visão única, sentimental. Então, é um sentimentalismo que temos por aqueles que amamos e não vemos as reais necessidades deles, Continuando, é preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. Então, nós estamos indo contra a vontade divina, Quando temos aquela saudade que fere, doída, É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos, os pensamentos dos filhos, da esposa, Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Essa certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração, ainda frágil,
e necessitado de amparo deles, ele ainda está necessitado, ele ainda parasita nessa necessidade do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimento. Então, ele queria pedir àqueles familiares para que o deixassem, para que não pedissem desesperadamente por ele, assim como todos nós temos que agir aqui na Terra por aquele que se vai, né? Isso perturba o trabalho, perturba aquela sensação que ele teria de servidor, aprendendo todas aquelas tarefas novas que ele estava aprendendo, mas tudo aquilo contribuiria de forma negativa para tudo isso. Então, ele queria alertá-los. E ele continua: quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Então ele queria, de alguma maneira, mandar uma mensagem através daqueles amigos, né, daquele centro espírita que tinha perto da casa deles, para que eles se tranquilizassem, né, um pouco mais em relação a essa separação. E o Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Vejam bem, ele não respondeu de forma negativa para ele. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender. E com extrema simpatia por sua conduta generosa, eu o ouvi ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Isso não é impossível. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível nos conformarmos com os desígnios do eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Então, olha o que ele está dizendo, ele não proíbe, assim, aquela hierarquia que ele tem, ele não proíbe, mas na visão dele, isso iria prejudicar a ambos, né? Eles têm necessidade dessa experiência de solidão, tanto ele como a esposa. E ele continua: as dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de nos refazer o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Então, se você se conformar com aquilo e ser obediente, isso vai facilitar o reencontro. E ele continua: além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda para cá. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno, a prece, não é? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver, quer dizer, crescer e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados.
Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Quer dizer, o que aconteceria com você se você permitisse esse sentimentalismo de novo? Tão delicado, tão dedicado é você à família de sangue que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Então, o que ele está dizendo é que ele não sente o Alonso preparado para a visita ao lar, que foi o que aconteceu quando André Luiz também pediu em nosso lar para rever a família. E ele foi alertado que não estaria preparado naquele momento para enfrentar tudo aquilo. E é o que ele está dizendo, o Alfredo está dizendo para o Alonso. Eu não te sinto preparado nesse momento para enfrentar tudo aquilo que você vai ver. E continuando, há tempos, ele está dizendo, né, o Alfredo, há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, ficando lá agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico. E passada a semana de licença que eles teriam, não conseguiram se erguer para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande, tanto dos familiares como deles, que foram lá naquela visita imprudente, de certa maneira imprudente. Então, temos que aprender a obedecer, por mais que nos sintamos assim sofridos, nós temos que aprender a obedecer à vontade do Pai soberano, né? E é o que ele está alertando nesse momento para o Alonso. Tente ficar aqui, tente trabalhar tudo isso dentro de você. Não é o momento de você visitar o seu lar agora. E continuando, depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador Alfredo abraçou-o e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Bom, como nós vimos hoje, né, o impedimento que muitas vezes temos desse retorno ao lar, à família, né? O impedimento, muitas vezes, um filho que partiu para as drogas, imagine se um pai conseguiria ficar equilibrado e retornar àquele posto. De maneira nenhuma, ele se prenderia àquele sentimento ainda carnal que o mantém, né? Então, ele precisaria de muito mais tempo de preparação para conseguir enfrentar situações muitas vezes difíceis de enfrentar, né? Então, a necessidade desse alerta e a necessidade também daqueles que ficam, de não pedirem pelo espírito que se foi,
pedirem ajuda, chorarem de uma maneira, uma saudade edificante, não uma saudade desesperada, de uma maneira mais egoísta, né, que todos nós ainda temos. Queremos a pessoa, queremos saber da pessoa, queremos uma resposta da pessoa, e tudo isso acontece no seu devido tempo, né? E nós temos que cultivar, como sempre, a confiança em Deus e a paciência. E hoje, eu acredito que tenha sido para todos nós de grande utilidade o capítulo de hoje, né? Esse conhecimento, esse entendimento, né? E nós vamos nos encontrar, então, daqui a 15 dias, com o próximo capítulo dessa obra, Os Mensageiros. Fiquem com Deus e até lá.